Desculpe, Shen Yuan? Naquele momento, a expressão de Shen Yuan era extremamente feia, e Xiao Huoyun naturalmente percebeu. O olhar de Shen Yuan era muito frio, como se ele tivesse se transformado em outra pessoa. Isso fez Xiao Huoyun sentir um pouco de ressentimento. Por que isso? Eu nem ia adicioná-lo. Por que ele tem que me olhar assim? Você mesma é mulherengo e se envolve com várias pessoas, e me trata como se eu fosse uma ladra. Por que isso? Não se sabe se por birra ou porque Xiao Huoyun ficou um tanto sem jeito por um momento. Então, ela apertou as mãos, como se tivesse tomado uma decisão, e pegou o celular, dizendo, tudo bem, já que ele disse isso, vamos nos adicionar. Xiao Huoyun pensou que, ao adicioná-lo e não conversar, ainda poderia dar a Shen Yuan uma sensação de crise. Mas assim que Xiao Huoyun terminou de adicionar, percebeu que Shen Yuan havia desaparecido. Ela originalmente queria irritar Shen Yuan, mas não esperava que ele fosse embora sem dizer uma palavra. Por alguma razão, um sentimento amargo surgiu no coração de Xiao Huoyun, e ela se perguntou se o que havia feito estava certo ou errado. Por um momento, Xiao Huoyun mergulhou em reflexão. Irmão Yan, você conhece aquela garota? Ao Tian apressou-se para alcançar Shen Yuan, que caminhava muito rápido, como se quisesse deixar a exposição de carros imediatamente. Diante da pergunta de Ao Tian, Shen Yuan respondeu friamente, eu a conhecia antes. Agora? Não. Não a conheço mais. Pela frase e expressão de Shen Yuan, era evidente que ele havia mudado, não era mais o mesmo de antes. Depois disso, Shen Yuan parou novamente e disse, Ao Tian, os carros do jovem mestre Lin, eu os compro todos. 1 bilhão é suficiente? Nos olhos de Shen Yuan, não existiam herdeiros ricos de segunda ou terceira geração. Agora, ele não nutria mais nenhuma ilusão sobre o amor, e em seguida, ele tomaria a iniciativa, fazendo com que aquelas mulheres se arrependessem até chorar. Arrependeu-se, arrependeu-se. A ex-namorada finalmente se arrependeu, mas Shen Yuan não havia mais como sua lua branca. Como Xiao Huoyun adicionou o jovem mestre Lin na frente de Shen Yuan decidiu gastar 1 bilhão para comprar os 3 carros de luxo. No entanto, os outros 2 já haviam sido reservados antecipadamente pelo jovem mestre Lin, então Shen Yuan não pretendia forçar muito a situação. Ao Tian, sei que você, como comerciante, preza pela sua reputação. Se for muito difícil, considere que eu não disse nada. Ao Tian apenas pensou por um momento e colocou a mão no ombro de Shen Yuan. Não é difícil, de jeito nenhum. Quem é o jovem mestre Lin perto disso? Falando sério, é mesmo 1 bilhão? Shen Yuan sorriu levemente. Claro, minha palavra é lei. Ao Tian sabia que o Sr. Yan estava com ciúmes por causa de uma mulher. Ofender o jovem mestre Lin, mas lucrar 800 milhões de graça? Só um tolo não faria um negócio desses. É preciso saber que os 3 carros juntos custavam apenas 200 milhões. E os 800 milhões extras eram praticamente um lucro limpo. Ao chegar à área de escritório, Ao Tian encontrou o jovem mestre Lin, mas ela só pôde pedir desculpas em seu coração. Sinto muito, jovem mestre Lin, mas para mim, você não se compara a 800 milhões em dinheiro vivo. A razão mais importante era que Ao Tian não queria ofender o Sr. Yan, e a relação entre os dois já era muito boa. Após se tornar cliente, Shen Yuan pagou o valor total dos 3 carros de luxo com cartão. Agora, Shen Yuan estava ponderando, pensando em como deveria agir. Ele planejava fazer algo em breve, pelo menos não poderia sair pacificamente. Irmão Yan, o dinheiro foi transferido. Nossa colaboração foi um sucesso. Você tem mais alguma instrução? Shen Yuan pensou um pouco e disse, na verdade, tenho algo que preciso da sua ajuda. Mais tarde, quero fazer uma performance no salão de exposição de carros. Ao Tian ficou um pouco confuso. Uma performance? Que tipo de performance? Nesse momento, na exposição de carros do lado de fora, Xiao Huoyu estava procurando por Shen Yuan, mas não o encontrou por um bom tempo. Ela queria conversar com Shen Yuan pessoalmente, mas sentiu que Shen Yuan parecia estar se escondendo dela. Então, Xiao Huoyu sentiu uma leve sensação de crise. Nesse momento, 2 funcionários trouxeram um piano, e instantaneamente, todos se aglomeraram para ver. Xiao Huoyu se perguntou confusa, isso é para um show? Em uma exposição de carros, vão tocar piano? A multidão também estava adivinhando. O que é isso? Um programa especial? É o lançamento de qual fabricante? Rebus? Não sei, vamos ver que tipo de informação é essa. Nesse momento, Shen Yuan apareceu. Ele sentou-se ao piano e começou a tocar. Ao ver Shen Yuan aparecer, Xiao Huoyu ficou chocada na hora. Shen Yuan, o que ele vai fazer? Por que ele veio tocar piano assim, do nada? Além disso, a música que Shen Yuan estava tocando, eu nunca tinha ouvido, mas o som do piano parecia muito triste. Durante a performance de Shen Yuan, Xiao Huoyu sentiu uma tristeza.
Embora ela fosse apenas uma ouvinte, seu coração foi tocado, doeu um pouco, deixando-a com um gosto amargo. Não muito depois de ouvir, lágrimas de tristeza escorreram dos olhos de Xiao Huoyu. Ela não sabia por quê, apenas sentia que essa tristeza havia contagiado. Shen Yuan tocava com abandono, como se estivesse imerso no oceano do piano. Enquanto seus dedos se moviam incessantemente, a triste melodia continuava a fluir. Não apenas Xiao Huoyu, mas até mesmo os espectadores começaram a chorar em voz alta. Que melodia linda! Me faz lembrar do meu primeiro amor. Parece que vi o meu eu de antigamente. Quem é essa pessoa, afinal? Porque, ao ouvi-la tocar, minhas lágrimas escorrem sem controle. Mais e mais pessoas se aglomeravam, e toda a exposição de carros se reuniu ali. E Shen Yuan tocava com ainda mais lentidão e tristeza, como se estivesse desabafando através do piano. Qin Bingshi parecia ter percebido algo. Ela murmurou, Shen Yuan, ele parece não estar de bom humor. Qin Bingshi se lembrou. É por causa do que aconteceu com Xiao Huoyu agora há pouco? Nesse momento, a melodia de Shen Yuan também entrou em sua fase final, levando a tristeza ao auge, como se transformasse o som do piano em imagens reais, exibindo-se cena a cena diante de todos. Porque todos sabiam que a melodia de Shen Yuan estava cheia de melancolia e tristeza, assim como uma desilusão fria e cortante. Com a última nota ecoando, Shen Yuan terminou de tocar. Shen Yuan se levantou e olhou para Xiao Huoyu atrás dele. Sua expressão não era mais tão fria, mas sim uma de aceitação e desprendimento. Amar alguém é deixá-lo livre, mesmo que você esteja completamente ferido. Huoyu, agora você está livre. Depois de dizer essas palavras, Shen Yuan se foi sem olhar para trás, deixando Xiao Huoyu parada ali. Naquele momento, Xiao Huoyu finalmente entendeu, finalmente soube o que Shen Yuan queria expressar. Porque ela havia adicionado o jovem mestre Lin na frente de Shen Yuan, e isso o havia machucado profundamente. E a performance de piano agora há pouco foi a despedida de Shen Yuan para ela. Então, Xiao Huoyu não conseguiu mais manter a calma. Ela caiu no chão chorando em voz alta e implorou, Shen Yuan, não vá. Eu errei. Eu realmente errei. Não me deixe sozinha. Mas, diante de uma Xiao Huoyu assim, será que Shen Yuan realmente a perdoaria? Ele se ajoelhou no chão, chorando convulsivamente, porque havia perdido Shen Yuan, aquele que mais o amava. Ele mesmo havia destruído aquele amor. Mas, mesmo assim, Shen Yuan ainda lhe deu um Lamborghini veneno. A ex-namorada finalmente entendeu. Shen Yuan havia vindo para escolher um presente para ela. Shen Yuan terminou de tocar piano ali mesmo e pretendia ir embora, mas Xiao Huoyu se arrependeu. Ela implorou a Shen Yuan que não fosse e disse que sabia que havia errado, que não deveria ter feito nada para machucá-lo. Mas não importava o quanto Xiao Huoyu implorasse. Shen Yuan não parou de andar. Por fim, foi Ao Tian quem se aproximou de Xiao Huoyu. Ao Tian segurou um documento e disse, por favor, pare. Você é Xiao Huoyu? Xiao Huoyu estava um pouco confusa. Sou eu. O que aconteceu? Ela só queria alcançar Shen Yuan rapidamente e explicar as coisas, caso contrário, esse arrependimento a perseguiria para sempre. Sem querer demorar mais ali, Ao Tian explicou, é o seguinte, o Sr. Yan acabou de comprar o Lamborghini veneno mais caro de toda a exposição para você. Este é o contrato de compra. Por favor, verifique e assine. Ao Tian explicou enquanto entregava o documento do contrato. Era um contrato de compra de carro. Assim que Xiao Huoyu assinasse, aquele Lamborghini veneno, edição limitada global, seria dela. Você está dizendo que esse carro foi Shen Yuan quem comprou para mim? Xiao Huoyu perguntou, segurando o contrato. Ela realmente não esperava isso. Sua culpa por Shen Yuan se tornou ainda mais intensa. Isso mesmo, o Sr. Yan escolheu o mais caro de todos de imediato. Aquele carro já havia sido reservado, mas o Sr. Yan, para te presentear, pagou um preço altíssimo para obtê-lo. O Sr. Yan é realmente generoso, mas seu afeto também é verdadeiramente profundo. Ao Tian estava aparentemente explicando, mas na verdade, estava insinuando que Xiao Huoyu havia agido muito mal. E naquele momento, Xiao Huoyu também se afundou em profunda auto-recriminação. Ele sempre foi bom para mim incondicionalmente, mas o que eu fiz por ele? Xiao Huoyu pensou por um longo tempo, mas não conseguiu encontrar nada. Quanto mais pensava, mais culpada se sentia, a ponto de as lágrimas escorrerem sem que ela percebesse. Eu, por um pouco de esperteza, arruinei tudo. Ao lembrar da expressão de desapontamento de Shen Yuan, Xiao Huoyu sentiu-se ainda mais arrependida. Ela sabia que Shen Yuan sempre foi muito dedicado a ela, mas o que ele recebeu em troca foi desilusão. Isso fez Xiao Huoyu desabar completamente. Ela se ajoelhou no chão, chorando a cântaros, com as lágrimas escorrendo como chuva. Ela murmurava o nome de Shen Yuan sem parar, e soluçava continuamente. Irmã Xiao, não chore mais, acalme-se. Sim, não chore.
Ao ver Xiao Huiyu chorar tantos, Zhao Yuqi e Qin Bingshi também sentiram pena e se apressaram em consolá-la. Embora todas quisessem Shen Yuan, elas também não queriam que as coisas chegassem a esse ponto. Ah, e também a senhorita Zhao e a senhorita Qin. Nesse momento, Ao Tian pegou outros contratos e continuou. O Sr. Lian também comprou um carro de luxo na faixa dos milhões para cada uma de vocês. Estes são os contratos de compra. Por favor, deem uma olhada. Acontece que Shen Yuan comprou aqueles 3 carros de luxo para dar a cada uma delas. Naquele momento, Zhao Yuqi e Qin Bingshi também caíram em profunda reflexão. A figura de Shen Yuan novamente invadiu suas mentes. Embora as 3 tivessem vindo ali para dar um carro a Shen Yuan parecia ter a mesma intenção. Qin Bingshi suspirou levemente. Parece que Shen Yuan já sabia sobre nossa união secreta. Nossas pequenas artimanhas eram inúteis diante dele. Sim, mas mesmo assim, ele nunca desconfiou de nós e continuou se dedicando a nós. Ao dizer isso, Ao Yuqi também sentiu um pouco de vergonha. Ele viu através de tudo, mas não disse nada, mantendo com cuidado o equilíbrio do nosso relacionamento. Mesmo sendo mulherengo, ele era sincero com cada uma de nós. Ele sempre se dedica silenciosamente aos outros, sem pedir nada em troca. Zhao Yuqi terminou de falar e silenciou. Ele é sempre tão confiável. Mesmo que eu sempre o entenda mal, ele ainda me protege. Qin Bingshi também silenciou após falar. A personalidade de Shen Yuan é tão nobre, mas eu, por algumas expectativas mundanas, me uni para tentar enganá-lo e pegar seu dinheiro. Eu sou realmente tão feia. Xiao Huiyu terminou de falar e também mergulhou em silêncio. Nível de afeto de Zhao Yuqi mais 1, atualmente 99 pontos, prestes a ultrapassar 100. Nível de afeto da veterana fria e distante Qin Bingshi mais 1, atualmente 99 pontos, prestes a ultrapassar 100. Prestes a ultrapassar 100. O nível de afeto da ex-namorada de Shen Yuan, Xiao Huiyu, é de 99 pontos, prestes a ultrapassar 100. Enquanto isso, Shen Yuan já pegou um táxi e está a caminho da escola. Vendo que o nível de afeto das 3 atingiu 99 ao mesmo tempo, Shen Yuan sentiu-se aliviado. Faltava apenas um passo para chegar a 100 pontos. Parece que esse bilhão não foi gasto em vão. Estou tão ansioso. Que recompensa o sistema me dará depois de ultrapassar 100 pontos? Estou realmente muito ansioso. O Sr. Lian finalmente encontrou uma garota que era boa para ele. Shihua comprou uma casa para Shen Yuan. E as paredes estavam cheias de retratos de Shen Yuan. Tudo isso foi desenhado à mão por Shihua. Agora, Shihua havia se reformado. Ela queria se tornar uma garota digna de Shen Yuan, então, começar a persegui-lo ativamente. Desde o fim da exposição de carros, Shen Yuan voltou para a escola. E Xiao Huiyu continuava enviando mensagens para Shen Yuan. Shen Yuan, eu errei, me perdoe, por favor? Mas, diante dos pedidos de desculpas incessantes de Xiao Huiyu, Shen Yuan apenas disse para se acalmarem primeiro, que ele queria ficar sozinho por um tempo. Shen Yuan pensava em deixar Xiao Huiyu de molho por alguns dias, caso contrário, ela realmente acharia que ele não tinha temperamento, e que não se pode mimar demais uma mulher. Quanto a perdoar ou não Xiao Huiyu, dependia do seu humor. Shen Yuan, é você mesmo. Nesse momento, uma voz chamou Shen Yuan. Shen Yuan virou-se, confuso, e viu uma garota vestindo roupas casuais, arrumada de forma extremamente jovem e bonita, acenando para Shen Yuan. De longe, já parecia você. É você mesmo. Há quanto tempo, irmão Yuan? Era Shihua, Shulelé. Desde que Shen Yuan a ajudou a resolver um problema, os dois nunca mais haviam se encontrado. Ah, Lelé. Olhando para Shulelé, Shen Yuan pensou, por que sinto que ela está um pouco diferente hoje? Não só na aparência, mas até a aura parece ter mudado. Antes que Shen Yuan pudesse dizer mais, Shulelé pegou a mão de Shen Yuan. Deixando Shen Yuan um tanto atordoado, para onde estamos indo? Mas Shulelé não respondeu, apenas puxou a mão de Shen Yuan e seguiu em frente. É só vir comigo. Shulelé sorriu levemente, sem dizer para onde iam, mas deixando Shen Yuan curioso. O que ela vai fazer? Será que ela gostou de alguma bolsa de marca e quer que eu a compre? A impressão de Shen Yuan sobre Shulelé não era muito boa, porque no primeiro encontro, Shulelé o fez gastar muito dinheiro com uma bolsa. Embora naquela época ele também tivesse acabado de despertar o sistema. Vocês, mulheres, só pensam em mim quando precisam de dinheiro. Quero ver o que ela está aprontando. Com esse pensamento, Shen Yuan foi levado por Shulelé para um complexo residencial. Você pode falar agora, certo? Shulelé sorriu novamente. Irmão Yuan, não se apresse, preparei uma surpresa para você. Agora, Shen Yuan foi levado por Shulelé até a porta de um apartamento. Em seguida, Shulelé digitou a senha e abriu a porta. Então, o que apareceu diante de Shen Yuan foi uma casa grande, com um design de interiores muito acolhedor.
O mais importante não era o tamanho, mas o fato de as paredes estarem cheias de todo tipo de desenhos feitos à mão. Olhando de perto, todos os desenhos eram de Shen Yuan. Havia desenhos dele participando de corridas, jogando basquete, incluindo a primeira vez que Xu Lelé levou Shen Yuan para cortar o cabelo, e muitas, muitas outras memórias relacionadas. Tudo isso foi você quem desenhou? Ao ver aquela cena dentro da casa, Shen Yuan ficou um pouco chocado. Era diferente do que ele esperava. A surpresa que Xu Lelé deu era tão acolhedora, e não envolvia fazê-lo gastar dinheiro. Xu Lelé enrolou uma mecha de cabelo e sorriu novamente. Sim, acabei de comprar esta casa. A sala de estar estava um pouco vazia, então pendurei alguns dos esboços que desenhei. Enquanto Xu Lelé falava sobre isso, um leve rubor apareceu em seu rosto, pois ela gostava de Shen Yuan, mas também sabia que não era muito digna dele, então estava se esforçando para mudar nesse período. Shen Yuan ficou um pouco emocionado. Muito bom. Essa é a surpresa que você me deu? Ao ser questionado tão diretamente por Shen Yuan, Xu Lelé corou ainda mais. Ela apressadamente explicou, não, sim, esses desenhos foram feitos apenas por hobby. Esta casa é o presente que estou te dando. Acontece que Xu Lelé trouxe Shen Yuan aqui, e ver os desenhos era apenas secundário. O importante era dar esta casa acolhedora a Shen Yuan. Antigamente, era sempre Shen Yuan quem dava coisas aos outros, mas agora, era a primeira vez que ele recebia um presente de alguém. Isso deixou Shen Yuan um pouco surpreso. Uma casa? Você está dizendo que esta casa é para mim? Shen Yuan mal conseguia acreditar. Ele já havia recebido pequenos presentes, mas nunca um presente valioso e que exigisse tanto carinho. Sim, da última vez que você me emprestou dinheiro e me ajudou a dar uma lição nos cobradores de dívidas do meu pai, ele prometeu nunca mais apostar, e nossa família superou as dificuldades. Agora, os negócios também começaram a melhorar. Ao falar sobre isso, o rosto de Xu Lelé estava cheio de gratidão por Shen Yuan. Depois que a situação em casa melhorou, também comecei a refletir sobre o meu eu anterior. No passado, Xu Lelé vivia de forma muito preguiçosa e desleixada, mas depois de receber a ajuda de Shen Yuan, ela mudou. O meu eu do passado era muito vaidoso e egoísta, uma completa interesseira. É normal que o irmão Yuan não me quisesse. Quero me tornar a garota digna de você e, então, te conquistar novamente. Shen Yuan, você aceita quem eu sou agora? Então, diante da iniciativa de Xu Lelé após sua mudança, Shen Yuan a aceitaria? A primeira coisa que a Florzinha, antes decadente e interesseira, fez depois de se reformar, foi dar uma casa ao mestre Yan, e ainda por cima tomar a iniciativa de persegui-lo. Shen Yuan estava um pouco descrente. Essa ainda é a Xu Lelé, a garota interesseira? E não é só isso, Xu Lelé ainda quer me dar uma casa. Shen Yuan coçou a cabeça. Embora esteja me perseguindo, dar uma casa diretamente parece um pouco valioso demais. Xu Lelé sorriu levemente. Você me emprestou 5 milhões, sabia? Esta casa custa apenas pouco mais de 3 milhões, então eu é que estou tirando vantagem de você, irmão Yuan. Perguntei ao velho Xiong, e ele disse que você sempre sai cedo e volta tarde, e que não tem outro lugar para ficar além do dormitório. Então comprei esta casa. Para você, uma casa não é grande coisa, mas é um sinal do que posso te retribuir. Xu Lelé disse, estendendo a chave. Ao ouvir cada palavra, ele entendeu. Não era à toa que Xu Lelé não o havia contatado ultimamente. Ela estava tramando algo grande aqui? Entre as garotas ao redor de Shen Yuan, suas condições familiares, embora não fossem extremamente ricas, eram muito melhores do que as da maioria das pessoas. O pai de Xiao Huiyu era presidente de um grupo, e Xu Lelé era, sem dúvida, a que tinha menos recursos. Se não fosse pela ajuda de Shen Yuan, ela talvez nem tivesse uma casa. Ter tal determinação, mesmo que com alguns truquezinhos, estava de acordo com sua vontade. Pensando nisso, Shen Yuan esboçou um leve sorriso. Já que é assim, eu aceito. Shen Yuan não se recusou mais e aceitou a casa. Nesse momento, seu celular tocou novamente, ainda com aquela música familiar de garota. Não quero te ver sofrer a mesma dor. Então aprenda a mimar. Shen Yuan atendeu o telefone. Era seu colega de quarto. Yuanzi, vamos jantar fora esta noite, no restaurante Lua. As férias estão chegando, vamos fazer uma refeição. Shen Yuan disse que não havia problema e que iria logo. Desligando o telefone, Shen Yuan olhou para Xu Lelé novamente. Lelé, nós vamos jantar com os colegas de quarto esta noite. Quer ir comigo? Shen Yuan não se sentia mais avesso a Xu Lelé como ela era agora. Então, ele a convidou para jantar. Sério? Que ótimo! Vendo Shen Yuan a convidar proativamente para jantar, Xu Lelé ficou tão feliz quanto uma garotinha. Devido à sua felicidade, seu nível de afeição aumentou mais um ponto. Atualmente, o nível de afeição é 96. Shen Yuan, por sua vez, obteve 10 pontos de aprimoramento. Shen Yuan vai me levar para o círculo íntimo dele.
Isso prova que ele se importa comigo. Chulelé ficou ainda mais feliz ao pensar nisso. Ela sentiu que havia dado aquela casa de forma muito direta. O que Shen Yuan pensou foi, Chulelé é realmente uma mulher nada simples. É hora de colocar um grande pargo neste viveiro. Shen Yuan queria ver o quão turva Chulelé conseguiria deixar essa água. Então, por favor, não me decepcione, veterana Lelé. Olhando para Chulelé, que estava retocando a maquiagem alegremente, Shen Yuan teve uma ideia. Já que essas mulheres querem causar problemas, ele não se importava em cooperar. A diferença é que agora Chulelé havia se juntado. Enquanto isso, do outro lado da rua da escola, um táxi chegou ao seu destino, e o coração de Kim Bingshu estava apertado. Ela estava com um problema, pois Shen Yuan havia lhe dado um carro super caro. Embora fosse assim, ela não estava muito feliz, pelo contrário, sentia uma grande pressão por causa disso. A principal razão, porém, era que ela não tinha carteira de motorista, então o carro era apenas um enfeite. Isso fez Kim Bingshu sentir vontade de chorar, seu coração estava extremamente desconfortável. Senhora, chegamos ao seu destino, 24 yuans, pode pagar com o código QR. O motorista do táxi avisou que chegaram, e Kim Bingshu disse que pagaria com o código QR imediatamente. Assim que Kim Bingshu se preparava para pagar, ela de repente notou uma figura mais do que familiar do lado de fora da janela. Era Shen Yuan, a pessoa que ela tanto pensava. E ao lado de Shen Yuan, havia uma garota. A garota estava de braço dado com Shen Yuan, parecendo extremamente íntima. O mais importante é que Kim Bingshu conhecia essa garota. Chulelé, a conhecida socialite da Academia de Artes. Kim Bingshu naturalmente a conhecia, mas a cena atual a deixou ainda mais confusa. Como esses dois podem estar juntos? Será que eles estão namorando? Ao pensar nisso, Kim Bingshu não conseguiu mais manter a calma. Ela rapidamente gritou para o motorista, mestre, me ajude a seguir aquele carro na frente. Pagarei o dobro da tarifa. Diante da tarifa dobrada de Kim Bingshu, o motorista aceitou. Por alguma razão, a sexta-feira de Kim Bingshu lhe dizia que algo iria acontecer. Os fatos provariam que Kim Bingshu estava certa, o que estava prestes a ocorrer seria suficiente para abalá-la completamente. Mestre Yan trouxe a florzinha para jantar com os colegas de quarto. Os colegas estavam morrendo de inveja, e uma veterana que espionava informações também estava por perto. Vendo que a florzinha estava prestes a conquistar Shen Yuan, ela não podia mais ficar calma. Então, ela marcou o grupo de irmãs, pedindo que todas viessem rapidamente. Quando Shen Yuan e Chulelé chegaram ao restaurante Lua, o local já estava lotado, pois as férias estavam próximas. Havia muitas pessoas ali para jantar. Felizmente, os colegas de quarto já haviam reservado um lugar. Olhando para os dois entrando no restaurante, Kim Bingshu deu um suspiro de alívio. Ela os havia seguido até ali e pensou que eles iriam para outro lugar. Nesse momento, o motorista lembrou se ela poderia pagar a corrida. Desculpe, mestre, vou pagar com o código QR. Kim Bingshu, um pouco sem jeito, pegou o celular e rapidamente escaneou o código para pagar, e ainda pagou o dobro do preço. Era o que ela mesma havia prometido. Após descer do carro, Kim Bingshu também entrou no restaurante Lua. Ela queria ver que truques Shen Yuan estava aprontando. O mais importante é que Chulelé a fez sentir uma crise, então ela precisava agir com cautela. Quando Shen Yuan e Chulelé entraram no restaurante, os colegas de quarto ficaram um pouco confusos, pois havia uma garota íntima acompanhando Shen Yuan. Quem é aquela garota atrás do Yuanzi? Parece um pouco familiar. Naquele momento, Chulelé estava com o rosto radiante, de braço dado com Shen Yuan, como uma garotinha apaixonada. E essa intimidade casual não fez Shen Yuan se sentir tão avesso, ele não rejeitou Chulelé, e até achou que estava tudo bem assim. Meu Deus, essa não é a florzinha Chulelé? Yuanzi é realmente um desgraçado, como ele tem tantas garotas ao redor. Um dos colegas de quarto exclamou, enquanto o outro chorou de inveja na hora. Shen Yuan sentou-se à frente, sorrindo levemente, desculpe o atraso. Chulelé também se sentou, como se fosse a namorada de Shen Yuan, sem um pingo de constrangimento. Lelé, estes são meus colegas de quarto, você provavelmente já os conheceu, não? Shen Yuan apresentou os colegas a Chulelé. A Chulelé atual tinha uma boa impressão no coração de Shen Yuan, e ele estava disposto a apresentá-la a seus colegas, talvez ela pudesse ser útil no futuro. Em seguida, os três colegas de quarto se apresentaram. O de óculos disse que se chamava Velho Cão, o do meio, Velho Xiong, e o gordo ao lado, Velho Ou. Deixem-me apresentar, está é Chulelé. No entanto, antes que Shen Yuan terminasse de falar, o gordo interrompeu, não precisa apresentar, mesmo que ela virasse cinzas, eu a reconheceria. Quem não conhece o famoso nome de Chulelé? Velho Xiong, o que você está dizendo? O Velho Xiong queria dizer, quem não conhece a florzinha Chulelé?
O colega de quarto de óculos, que estava calado, tinha algo a dizer. Ele ajeitou os óculos e disse com uma expressão séria: então, qual é a relação de vocês dois agora? O de óculos foi direto ao ponto, pois Shen Yuan e Xulelé estavam tão íntimos que certamente não eram apenas amigos comuns, era bem possível que já fossem um casal. E essa pergunta realmente pegou os dois de surpresa. Shen Yuan e Xulelé ficaram um pouco confusos por um tempo, sem falar por muito tempo, porque não sabiam o que dizer, parecia um pouco difícil de explicar. Vendo que nenhum dos dois falava, o de óculos ficou nervoso novamente. Ele percebeu que parecia ter dito algo errado, perguntando o que não deveria. A atmosfera agora estava extremamente constrangedora. Mas, nesse momento, Xulelé deu um leve sorriso e então falou: você pergunta qual é a nossa relação? Bem, eu também não sei. Acho que sou eu quem está correndo atrás do Shen Yuan, mas ele ainda não me aceitou. Xulelé disse isso pensativamente. Na verdade, o que ela disse era verdade. Xulelé estava perseguindo Shen Yuan, e Shen Yuan não a havia rejeitado, mas também não a havia aceitado de imediato. Ele já me deu uma casa, irmão Yuan, mas ainda está dizendo que vai pensar a respeito. Minha vida é tão difícil. Depois de falar, Xulelé realmente fez uma expressão de coitada, o que deixou os três colegas de quarto imediatamente aflitos. Sério? Mentira? Uma casa? O charme do Yuanzi é assustadoramente grande, não é? Nem mesmo os romances da web ousariam escrever algo assim. Que tipo de cara e garota são esses? Naquele momento, os colegas de quarto olhavam para Shen Yuan, que parecia realmente ter sido revestido por uma aura de beleza, como um grande protagonista de romance que sabe se exibir. De repente, uma xícara de café caiu na mesa, fazendo um barulho instantâneo, e essa xícara era de Qin Bingxi. Ela estava sentada ao lado de Shen Yuan e de seus amigos, ouvindo. Agora, Qin Bingxi estava extremamente nervosa, com medo de ser descoberta por Shen Yuan. E Shen Yuan realmente olhou para o lado. Ao pensar que Xulelé havia dado uma casa a Shen Yuan, Qin Bingxi sentiu-se um tanto culpada e confusa. Era óbvio que Xulelé estava se esforçando mais do que ela. Pensando bem agora, Shen Yuan fez tanto por mim, e eu parece que nunca retribuí nada a ele. Qin Bingxi percebeu que era verdade. Ela, assim como Xiao Ruiyu e os outros, havia recebido a gentileza de Shen Yuan, mas não havia retribuído. Se isso continuar, minha pontuação de impressão no coração de Shen Yuan ficará cada vez mais baixa, enquanto Xulelé fará um ataque contínuo e ganhará a vantagem. Não posso permitir. Essa mulher é uma forte rival, preciso avisar as outras irmãs rapidamente. Pensando nisso, Qin Bingxi pegou o celular e marcou todas no grupo. Shen Yuan e uma mulher chamada Xulelé estão jantando no restaurante Lua. Parece que Xulelé deu uma casa a Shen Yuan. No instante em que a mensagem foi enviada, Xiao Ruiyu respondeu imediatamente: restaurante Lua, certo? Estou indo agora. Mestre Yan estava jantando com os colegas de quarto, mas a Florzinha insistiu em pagar a conta. Uma mesa daquelas custaria, no mínimo, 1000 yuans. E a Florzinha disse que estava muito feliz em encontrá-los e que não precisavam se preocupar com o dinheiro da refeição. Claro, a principal razão ainda era Shen Yuan. Shen Yuan ficou um pouco envergonhado. Que falta de jeito da minha parte, eu vou pagar. No entanto, antes que Shen Yuan terminasse de falar, Xulelé o interrompeu. Você precisa ser tão formal comigo, irmão Yuan? Você também me deu várias bolsas, não deu? Qual é o problema em pagar uma refeição para vocês? Tenho coisas para fazer na Lan House, então vou voltar primeiro. Tchau. Depois de pagar a conta proativamente, Xulelé não demorou e se preparou para ir embora. Ela dominava muito bem essa sensação de distância, não se grudando em Shen Yuan, mas, ao contrário, mantendo uma distância apropriada. Até Shen Yuan secretamente elogiou: jogadores de alto nível são diferentes, recuando para avançar. Xulelé é realmente calculista, mas de um jeito que não se consegue odiar. Quanto a Xulelé atual, Shen Yuan definitivamente não a odiava, pelo contrário, sentia uma pequena expectativa. Vendo Xulelé ir embora, os colegas de quarto estavam quase chorando de inveja. Você, garoto, é realmente muito bom, não é? E a veterana Qin Bingxi, atrás, caiu em silêncio. É realmente impressionante. Digna de ser uma forte rival, eu não conseguiria aprender esse tipo de manipulação. A série de ações de Xulelé acabou de abrir os olhos de Qin Bingxi. Se antes o nível dela em meu coração era diamante, agora ela pode definitivamente atingir o Rei Supremo. Pensando nisso, Qin Bingxi também sentiu uma pressão, o que lhe causou uma forte sensação de crise. Nesse momento, o gordo colocou a mão no ombro de Shen Yuan e disse: Yuanzi, quando é que você vai passar essa sua habilidade de conquistar garotas? Eu também quero aprender, você tem que me dar umas dicas. Shen Yuan ouviu e deu um leve sorriso. Bem, eu ouso ensinar, mas você não ousaria aprender. Não é que Shen Yuan não quisesse ensinar, é que ninguém conseguiria aprender.
Afinal, essa coisa de sistema só pertencia a Shen Yuan. De repente, o gordo disse seriamente, Yuanzi, sem brincadeiras. A reputação de Chulelé na escola não era muito boa antes, todos diziam que ela era interesseira e tinha uma vida particular bagunçada e estúpida, mas depois de conhecê-la, acho que essa garota é muito legal. Seja sensato, se você for mesmo ficar com ela, por favor, não parta o coração dela. Meu caro, pode ficar tranquilo, sou eu o tipo de pessoa infiel? Shen Yuan sorriu novamente de lado, ele realmente apreciava essa sensação de estar no controle. Se fosse para descrever com uma palavra, seria satisfatório, super satisfatório. Quem sabe se você, garoto, é esse tipo de pessoa? Depois de jantar, Shen Yuan e seus colegas de quarto decidiram voltar. E assim que eles saíram, várias figuras apareceram do lado de fora, pessoas que Shen Yuan conhecia e com quem já havia tido algum contato. Shen Yuan imediatamente as notou, pois ele realmente conhecia a pessoa à sua frente, era Li Yang, o corte tigela. A deusa dele, He Xin, o tinha dispensado? O motivo era que Shen Yuan era mais viril, e da última vez, ele ainda tinha sentimentos pela deusa Xiao Huoyu, mas acabou sendo bloqueado por ela na hora. Por isso, Shen Yuan não tinha boa impressão daquela pessoa. Se a outra parte não causasse problemas, ele definitivamente não diria mais uma palavra a Li Yang. Então, mesmo que os dois se encontrassem agora, não trocariam uma palavra e seguiriam cada um em sua direção. Naquele momento, Li Yang estava cheio de pensamentos maliciosos. Shen Yuan provavelmente ainda não sabe que eu fiz uma denúncia, ele deve estar enlouquecendo sem saber quem está aprontando. Essa sensação é realmente fantástica. Pouco tempo atrás, Li Yang ligou para Xiao Huoyu, dizendo que Shen Yuan era um canalha por ter 3 bilhões. Agora, ele só esperava para ver a raiva de Shen Yuan. Nesse momento, um Rolls-Royce parou na porta do restaurante. É importante saber que aquele era apenas um restaurante popular, e carros de luxo desse nível eram muito raros. Li Yang e seus amigos, que prestavam a comer, ficaram chocados na hora. Puta merda! É um Rolls-Royce, mais de 9 milhões de yuans. É inacreditável encontrar um desses na vida real. Meu Deus! Nesse instante, a porta do carro se abriu, e uma figura familiar desceu do veículo, era Xiao Huoyu. Mas, naquele momento, o olhar de Xiao Huoyu era extremamente frio, frio e penetrante, parecendo não ter emoção alguma, como se seu coração estivesse selado por cimento e ela não pudesse mais amar. Xiao Huoyu era a deusa de Li Ying. Agora que a deusa estava presente, o coração de Li Ying parecia ter um motor de alta velocidade instalado, saltitando sem parar. No entanto, Li Ying também pensava, por que a deusa veio aqui? Será que veio para acertar as contas com Shen Yuan? Afinal, Shen Yuan está aqui agora. Com essa mentalidade, Li Yang decidiu ser um espectador, assistindo ao espetáculo de Shen Yuan, esperando que ele se envergonhasse para então zombar dele. Ao pensar nisso, a expressão de Li Yang se contorceu de excitação, chegando a ter espasmos. Ele realmente queria ver Shen Yuan passar vergonha, mais do que qualquer outra pessoa. No entanto, no segundo seguinte, o que Li Yang esperava não aconteceu. Em vez disso, Xiao Huoyu se jogou nos braços de Shen Yuan, e as lágrimas escorreram instantaneamente enquanto ela dizia sem parar, Shen Yuan, eu errei. Por favor, me perdoe. Mestre Yan estava jantando com os colegas de quarto, mas a Florzinha insistiu em pagar a conta. Uma mesa daquelas custaria, no mínimo, 1000 yuans. E a Florzinha disse que estava muito feliz em encontrá-los e que não precisavam se preocupar com o dinheiro da refeição. Claro, a principal razão ainda era Shen Yuan. Shen Yuan ficou um pouco envergonhado. Que falta de jeito da minha parte, eu vou pagar. No entanto, antes que Shen Yuan terminasse de falar, Chulelé o interrompeu. Você precisa ser tão formal comigo, irmão Yuan? Você também me deu várias bolsas, qual é o problema em pagar uma refeição para vocês? Tenho coisas para fazer na Lan House, então vou voltar primeiro. Tchau. Depois de pagar a conta proativamente, Chulelé não demorou e se preparou para ir embora. Ela dominava muito bem essa sensação de distância, não se grudando em Shen Yuan, mas, ao contrário, mantendo uma distância apropriada. Até Shen Yuan secretamente elogiou, jogadores de alto nível são diferentes, recuando para avançar. Chulelé é realmente calculista, mas de um jeito que não se consegue odiar. Quanto a Chulelé atual, Shen Yuan definitivamente não a odiava, pelo contrário, sentia uma pequena expectativa. Vendo Chulelé ir embora, os colegas de quarto estavam quase chorando de inveja. Você, garoto, é realmente muito bom, não é? E a veterana Qin Bingxi, atrás, caiu em silêncio. É realmente impressionante. Digna de ser uma forte rival, eu não conseguiria aprender esse tipo de manipulação. A série de ações de Chulelé acabou de abrir os olhos de Qin Bingxi. Se antes o nível dela em meu coração era diamante, agora ela pode definitivamente atingir o Rei Supremo. Ao pensar nisso, Qin Bingxi também sentiu uma pressão, o que lhe causou uma forte sensação de crise.
Nesse momento, o gordo colocou a mão no ombro de Shen Yuan e disse, Yuanzi, quando é que você vai passar essa sua habilidade de conquistar garotas? Eu também quero aprender, você tem que me dar umas dicas. Shen Yuan ouviu e deu um leve sorriso. Bem, eu ouso ensinar, mas você não ousaria aprender. Não é que Shen Yuan não quisesse ensinar, é que ninguém conseguiria aprender. Afinal, essa coisa de sistema só pertencia a Shen Yuan. Yuanzi, sem brincadeiras, o gordo disse seriamente. A reputação de Chulelé na escola não era muito boa antes, todos diziam que ela era interesseira e tinha uma vida particular bagunçada e estúpida, mas depois de conhecê-la, acho que essa garota é muito legal. Seja sensato, se você for mesmo ficar com ela, por favor, não parta o coração dela. Meu caro, pode ficar tranquilo, sou eu o tipo de pessoa infiel? Shen Yuan sorriu novamente de lado, ele realmente apreciava essa sensação de estar no controle. Se fosse para descrever com uma palavra, seria satisfatório, super satisfatório. Quem sabe se você, garoto, é esse tipo de pessoa? Depois de jantar, Shen Yuan e seus colegas de quarto decidiram voltar. E assim que eles saíram, várias figuras apareceram do lado de fora, pessoas que Shen Yuan conhecia e com quem já havia tido algum contato. Shen Yuan imediatamente as notou, pois ele realmente conhecia a pessoa à sua frente, era Li Yang, o corte tigela. A deusa dele, Rexin. E da última vez, ele ainda tinha sentimentos pela deusa Xiao Huoyu, mas acabou sendo bloqueado por ela na hora. Por isso, Shen Yuan não tinha boa impressão daquela pessoa. Se a outra parte não causasse problemas, ele definitivamente não diria mais uma palavra a Li Yang. Então, mesmo que os dois se encontrassem agora, também não trocariam uma palavra. Cada um seguiu em sua própria direção. Naquele momento, Li Yang estava cheio de pensamentos maliciosos. Shen Yuan provavelmente ainda não sabe que eu fiz uma denúncia, ele deve estar enlouquecendo sem saber quem está aprontando. Essa sensação é realmente fantástica. Pouco tempo atrás, Li Yang ligou para Xiao Huoyu, dizendo que Shen Yuan era um canalha por ter 3 bilhões. Agora, ele só esperava para ver o espetáculo de Shen Yuan. Nesse momento, um Rolls-Royce parou na porta do restaurante. É importante saber que aquele era apenas um restaurante popular, e carros de luxo desse nível eram muito raros. Li Yang e seus amigos, que estavam prestes a comer, ficaram chocados na hora. Puta merda! É um Rolls-Royce. Um carro de mais de 9 milhões de yuans, e eu o encontrei na vida real. Meu Deus! Nesse instante, a porta do carro se abriu, e uma figura familiar desceu do veículo. Era Xiao Huoyu. Mas, naquele momento, o olhar de Xiao Huoyu era extremamente feio, frio e penetrante, parecendo não ter emoção alguma. Como se seu coração estivesse selado por cimento e não pudesse mais amar. Xiao Huoyu era a deusa de Li Ying. Agora que a deusa estava presente, o coração de Li Ying parecia ter um motor de alta velocidade instalado, saltitando sem parar. No entanto, Li Ying também pensava, por que a deusa veio aqui? Será que veio para acertar as contas com Shen Yuan? Afinal, Shen Yuan estava ali, então ele tinha essa mentalidade. Li Yang decidiu ser um espectador, assistindo ao espetáculo de Shen Yuan, esperando que ele se envergonhasse para então zombar dele. Ao pensar nisso, a expressão de Li Yang se contorceu de excitação, chegando a ter espasmos. Ele realmente queria ver Shen Yuan passar vergonha, mais do que qualquer outra pessoa. No entanto, no segundo seguinte, o que Li Yang esperava não aconteceu. Em vez disso, Xiao Huoyu se jogou nos braços de Shen Yuan, e as lágrimas escorreram instantaneamente enquanto ela dizia sem parar, Shen Yuan, eu errei, por favor, me perdoe. A ex-namorada implorou pelo perdão de Mestre Yan de forma tão humilde, ela comprou um carro de luxo de 9 milhões para Mestre Yan, mas ele, por sua vez, estava prestes a levar a veterana para um passeio. Mas, mesmo assim, a ex-namorada ainda acreditava que Shen Yuan estava deliberadamente a irritando, mas que ainda se importava com ela. Depois de jantar com os colegas, Xiao Huoyu encontrou Shen Yuan, já apaguei aquela pessoa, por favor, me perdoe desta vez. Xiao Huoyu pegou o celular e explicou que da última vez, por causa do Ling Xiao da família dele, as coisas acabaram assim. Enquanto isso, os pedestres que assistiam à cena ficaram chocados. Meu Deus, de onde veio esse garoto? Não só as belas ricas se jogam para ele, como ele ainda as treina para serem submissas. É realmente um mestre. Quanto a Li Yang, que gostava de Xiao Huoyu, ele ficou desesperado. Ele nunca imaginou que sua deusa agiria como uma bajuladora na frente de Shen Yuan. Ele jamais aceitaria isso, ele poderia bajular a deusa, mas a deusa bajular Shen Yuan era absolutamente inaceitável. Nesse momento, Shen Yuan finalmente falou, e ao mesmo tempo ele também a encarou, Huoyu, você não está errada. Nós nunca tivemos uma relação especial. Eu realmente não tenho o direito de interferir em suas amizades. Eu apenas te ajudei algumas vezes, não é uma relação tão íntima quanto você imagina. Eu não te culpo, não pense demais.
Mas quando Shen Yuan disse isso, Xiao Huoyu ficou ainda mais aflita. Shen Yuan, não é assim. Eu fui à exposição de carros para escolher um presente para você. Não sei por que as coisas acabaram assim, por favor, me ouça explicar. Além daqueles carros que você comprou, o mais caro é este Rolls-Royce que eu troquei para você. Este carro foi trazido por Xiao Huoyu. Ela realmente planejava dar um carro a Shen Yuan, mas estragou tudo por causa de suas intenções ocultas. Então Xiao Huoyu entregou as chaves do carro a Shen Yuan. Eu sei que você não se importa com dinheiro, mas esta é a minha atitude de desculpas. Por favor, aceite, está bem? Xiao Huoyu pediu desculpas a Shen Yuan com grande sinceridade, esperando que ele pudesse perdoá-la. Mas agora, Shen Yuan estava muito resistente a Xiao Huoyu, e não tinha mais aquela sensação de antes. Naquele momento, Li Yan estava quase explodindo de raiva. Ele não parava de se perguntar, por quê? Por que isso? Ele está saindo com várias garotas e você ainda quer aceitá-lo? Eu te amo tanto e você nunca me dá atenção. Que raiva, que raiva! Olhando para as chaves do carro em suas mãos, Shen Yuan pensou, Xiao Huoyu realmente aprendeu a dar, e ainda controlou seu temperamento de patricinha. Houve progresso. No entanto, Shen Yuan realmente não se importava mais com essas coisas. Imediatamente, Shen Yuan olhou para Xiao Huoyu e sorriu, que pena, mas eu já não acredito mais no amor e não vou abrir mão de toda a floresta por você. Você precisa aceitar essa realidade. Vou aceitar o carro, mas é só para que você não possa vê-lo. E você, irmã Qin Shue, já está andando atrás há um bom tempo, não é? Venha, vou te levar para um passeio. Shen Yuan sabia que Qin Bingshu estava seguindo o tempo todo, mas apenas não havia dito nada. Ao ver a atitude de Shen Yuan, os três colegas de quarto ficaram pasmos na hora, pois a atitude de Shen Yuan era algo nunca visto. Shen Yuan, isso não é muito bom. Este carro foi presente da senhorita Xiao, você deveria levá-la para o passeio. Embora dissesse isso, Qin Bingshu ainda se dirigiu à porta do carro, afinal, Shen Yuan a estava fascinando muito. Se me foi dado, não é o meu carro? Posso levar quem eu quiser, então entre no carro, pare de falar. Shen Yuan não se importava que Xiao Huoyu pensasse demais, porque o Shen Yuan de agora possuía todo o oceano e podia voar livremente por ele. É para sentar, então, por que o drama, irmão? Qin Bingshu sentou-se no carro com um pouco de ressentimento, mas seu coração estava muito feliz, afinal, pessoas comuns não desfrutavam de tal tratamento. Assim que Qin Bingshu entrou no carro, Shen Yuan pisou no acelerador e saiu dali imediatamente. E tudo o que acabará de acontecer fez as pessoas conversarem sem parar. Olhando para Shen Yuan se afastando, Xiao Huoyu sentiu uma mistura de emoções. Ela se sentia um pouco injustiçada, mas também se culpava. Por que deveria ser ela sentada no carro, e ela poderia até ser a única de Shen Yuan, mas ela mesma estragou tudo com as próprias mãos. Nesse momento, Li Yan gritou, Huoyu, não fique triste. Aquele cachorro do Shen Yuan está te humilhando. Você dá um carro para ele e ele te deixa na beira da estrada para passear com outra pessoa. Ele é um canalha. Mas assim que Li Yang terminou de falar, Xiao Huoyu ficou irritada. Li Yang, você vai morrer se não falar mal do Shen Yuan? Você não entende o quanto Shen Yuan fez por mim, só sabe denegrir o Shen Yuan o dia todo. Não, Huoyu, estou fazendo isso para o seu bem. Li Yang nunca imaginou que, mesmo assim, a deusa ainda defenderia Shen Yuan. Naquele momento, ele não era diferente de um palhaço. Que Huoyu? Huoyu é um nome que você pode chamar? As coisas entre mim e Shen Yuan não precisam do seu julgamento, mesmo que ele me humilhe, é problema meu, não tem nada a ver com você. O que Xiao Huoyu pensava era, Shen Yuan realmente está me provocando de propósito, é assim mesmo? O sistema do Mestre Yan finalmente foi exposto, mas a veterana não acreditava de jeito nenhum. Mestre Yan disse que gastou dinheiro com ela apenas para conquistá-la, mas a veterana, ao ouvir isso, não se importou nem um pouco, pelo contrário, sentiu uma pequena expectativa. Embora Xiao Huoyu tenha dado a Shen Yuan um carro de 9 milhões. Shen Yuan, por sua vez, estava prestes a levar a veterana para um passeio. No carro, Qin Bingshu estava muito confusa. Ela perguntou a Shen Yuan por que ele agia daquela forma com Xiao Huoyu, dizendo que isso era muito doloroso. Mas Shen Yuan disse que não havia um porquê, e foi sincero, talvez ela não tenha se tornado o que eu esperava, e eu fiquei um pouco desapontado. O erro talvez não seja dela, mas meu. Shen Yuan não sabia se Qin Bingshu conseguiria entender, o que ele disse foi muito sutil. Embora eu não saiba o que está acontecendo, você ainda se importa muito com ela, não é? Vocês foram colegas de escola no ensino médio, Xiao Huoyu é sua primeira namorada? Qin Bingshu ainda tinha algum conhecimento sobre Shen Yuan e Xiao Huoyu. Shen Yuan riu de si mesmo, que tipo de fracassado como eu teria uma primeira namorada? O que Shen Yuan disse estava certo. No ensino médio, ele era apenas uma pessoa comum, que só podia amar Xiao Huoyu em segredo.
Mas agora, com o sistema, ele já era extraordinário. Kim Bing-shui, ao ouvir isso, bufou friamente. Homem, eu acredito no seu fantasma. Kim Bing-shui não acreditava de jeito nenhum nas palavras de Shen Yuan. Ela sentia que o homem ao seu lado estava cheio de más intenções, embora às vezes ele fosse muito bom. Depois de um breve silêncio, Kim Bing-shui pareceu tomar uma decisão. Shen Yuan, vou te fazer uma pergunta. Você deve pensar bem e me responder com seriedade, sem nenhuma enganação ou omissão. Kim Bing-shui tinha uma expressão séria. Isso era algo que ela realmente queria entender. Shen Yuan também respondeu com uma expressão relaxada. Pode perguntar. Na verdade, mesmo que Kim Bing-shui não falasse, Shen Yuan provavelmente já imaginava o que ela iria perguntar. Por que você me deu 11% das ações da Liu Technology? Quais são suas intenções comigo? A essa altura, Kim Bing-shui ainda não conseguia entender o que Shen Yuan pensava, então ela decidiu perguntar diretamente hoje. Shen Yuan não respondeu imediatamente, mas contra-perguntou. Você quer ouvir a verdade ou uma mentira? Kim Bing-shui imediatamente sentiu alguma raiva. Diga logo. Eu disse para você ser sério. Vendo Shen Yuan ainda com uma atitude displicente, Kim Bing-shui ficou um pouco irritada. Não tenho nenhuma intenção com você. Te dar as ações foi apenas para ganhar sua afeição. Só isso. Shen Yuan disse a verdade. Porque essa era a sua motivação, e ele não tinha outras intenções. Mas Kim Bing-shui, ao ouvir, parecia descrente. Não acredito. Se você não tem intenções comigo, por que queria ganhar minha afeição? Na opinião de Kim Bing-shui, as palavras de Shen Yuan eram muito contraditórias e não podiam ser consideradas uma resposta. Claro, é para completar uma missão. Shen Yuan sorriu levemente. Isso também era um fato. Ele era bom para essas mulheres apenas para ganhar pontos de afeição e receber recompensas. É claro que só ele sabia sobre essa missão. Kim Bing-shui, ao ouvir essa resposta, pareceu um tanto confusa. Ela nem sabia o que Shen Yuan estava dizendo, apenas achava que ele era um tanto estranho. De repente, Shen Yuan freou bruscamente e parou o carro. Ele decidiu revelar tudo, contando a Kim Bing-shui o que realmente estava acontecendo. Após Shen Yuan ruminar por 2,5 segundos, ele finalmente começou a explicar. Sim, é uma missão. Eu tenho um sistema que me deu 90 trilhões de yuans em fundos. Posso gastar como quiser, mas só posso gastar com garotas, e você é um dos meus alvos. Esses 10 milhões são apenas uma gota no oceano. Shen Yuan, você pode parar de brincar? Se for para inventar uma história, invente uma mais crível. Que história de missão e sistema? Esse tipo de clichê batido não funciona nem em romances da web, e você ainda vem com isso? É muito infantil. Tudo bem, admito que é porque você é bonita, tem uma boa aparência, então gastei dinheiro com você com o objetivo de te conquistar. Satisfeita? Shen Yuan sabia que Kim Bing-shui não acreditaria se ele contasse a verdade. No entanto, essa explicação casual de Shen Yuan fez Kim Bing-shui ficar em silêncio. Talvez fosse essa resposta que ela queria. Embora fosse uma mentira inventada por Shen Yuan. Era falsa, mas ela estava disposta a acreditar. Kim Bing-shui pensava com o rosto corado, se for Shen Yuan, talvez não seja impossível. Porque ela gostava de Shen Yuan, então Kim Bing-shui estava disposta. Shen Yuan ficou sem palavras. Essa mulher, Kim Bing-shui, não era assim antes, tão quieta. Agora ela parece um bebê curioso. Shen Yuan ficou sem palavras. Ele diz a verdade e ela não acredita, ele diz uma mentira e ela acredita, e ainda fica curiosa. Será que é esse o contraste? Observando Kim Bing-shui ao seu lado, Shen Yuan de repente teve uma ideia muito engenhosa. Ele estava sempre jogando, uma partida grandiosa de xadrez. Ele gastava descontroladamente apenas para fazer seu nome, com o objetivo de construir seu império comercial, atraindo inúmeras admiradoras. Xiao Huiyu, inclusive, via Shen Yuan como um ser divino, um homem tão astuto e engenhoso quanto Zhu Jilian. Depois de passear o suficiente com Kim Bing-shui, Shen Yuan a levou de volta para casa. Shen Yuan não hesitou e partiu imediatamente. Observando Shen Yuan partir, Kim Bing-shui mergulhou em pensamentos, pois ela o entendia cada vez menos. No início, ela pensou que Shen Yuan estava armando algum truque, mas agora parecia que ele estava realmente interessado nela. Ao pensar nisso, Kim Bing-shui corou um pouco. Shen Yuan falava muito, mas nunca a tocava. Isso era realmente estranho. A indiferença de Shen Yuan deixou Kim Bing-shui um tanto confusa. Se ele realmente quisesse tê-la, como disse, havia muitas oportunidades. Além disso, o dinheiro que ele gastou era suficiente para que inúmeras garotas se atirassem em seus braços. Mas ele não fez nada disso. Será que ele não estava interessado nela? Não, isso também não estava certo. Pelo menos Kim Bing-shui tinha muita confiança em sua própria aparência.
Ela ainda sentia que o objetivo de Shen Yuan não era simples, ele definitivamente tinha outros propósitos, não era tão simples quanto parecia. De repente, Qin Bingshi pensou em uma possibilidade, uma hipótese muito ousada e absurda. Se fosse realmente o que ela estava pensando, então tudo faria sentido. Mas enquanto Qin Bingshi pensava e repensava, uma ligação chegou. Olhando de perto, era de Xiao Huoyu. Naquela tarde, Xiao Huoyu havia presenteado Shen Yuan com um Rolls-Royce, mas Shen Yuan o levou para passear com Qin Bingshi. Qin Bingshi, enquanto cortava uma maçã para o jantar, conversava com Xiao Huoyu. Huoyu, você se refere a Shen? Shen Yuan? Sim, ele já voltou. Xiao Huoyu, do outro lado da linha, estava ligando por causa de Shen Yuan. Ele queria saber as últimas notícias sobre Shen Yuan, pois Xiao Huoyu sabia que se não agisse logo, perderia a chance. Senhorita Qin, tenho um pedido indelicado. Se for conveniente, poderia me dizer o que Shen Yuan conversou com você no carro? Ele me mencionou? Qin Bingshi respondeu, eu perguntei a ele, mas ele parecia não querer falar sobre isso, então não insisti. Mas há algo que não consigo entender. Xiao Huoyu se agarrou a um fio de esperança e perguntou apressadamente, o que é? Eu quero saber por que Shen Yuan investiu na tecnologia Carpa e ainda me deu ações. Ele disse que era porque tinha uma boa impressão de mim, mas eu sinto que é um exagero. Eu não acho que eu mereça tanto. Ao ouvir isso, Xiao Huoyu pareceu ter pensado em algo. Muito animado, ele disse, é verdade, agora que você fala. Shen Yuan também me disse algo parecido, mas eu também acho que seu retorno não é proporcional ao seu investimento. Isso é muito incomum. Será que ele está jogando um jogo grandioso? Desde que ele começou a gastar loucamente na plataforma de transmissão ao vivo para impulsionar a fama do Sr. Yan, afinal, ninguém gasta dinheiro como ele. O que ele gasta é realmente incomum. Ele gasta dinheiro apenas para obter muitas admiradoras e exposição nas buscas em alta. Ele age com cautela, passo a passo. Primeiro, ele investiu em Xiaoxi. Adquiriu a Grande Gato, investiu na tecnologia Manta. Cada uma dessas coisas, isoladamente, não parece nada demais, mas uma vez que você as conecta, percebe que Shen Yuan está construindo um império comercial. Definitivamente não são gastos aleatórios. Então, Shen Yuan, na superfície, parece um gastador, mas na verdade está operando nos bastidores para vencer a distância. Ao ouvir a análise de Xiao Huoyu, Qin Bingshi pareceu cair em si. Parece que é isso mesmo. Nosso algoritmo de inteligência artificial que a tecnologia Manta desenvolveu recentemente. Será que Shen Yuan investiu por causa desse potencial? Exatamente, é isso mesmo. Agora Xiao Huoyu estava ainda mais certo de sua suposição. É a aparição do império comercial que Shen Yuan está construindo para si mesmo. Tudo fez sentido. Então, todo aquele flerte e a imagem de playboy são apenas um disfarce, para não se expor. Para Xiao Huoyu, Shen Yuan era um deus. Ele era insondável. Xiao Huoyu o via como um Zhuge Liang moderno, um homem com um QI de 1000, uma lenda que ultrapassava os limites humanos. Xiao Huoyu também se perguntava, será que Shen Yuan é o homem que vai mudar o mundo? Pelo menos Xiao Huoyu acreditava que Shen Yuan poderia ter essa capacidade. De repente, Xiao Huoyu recebeu uma mensagem de texto. Senhorita, por favor, espere um momento, tenho uma mensagem. Abrindo-a, era de Zhao Yuqi. Irmã Huoyu, minha empresa não está prestes a abrir? Lembro que você é a proprietária do edifício de comércio e economia, poderia alugar um andar para mim? O preço é negociável. Xiao Huoyu disse que não havia problema. Embora fosse apenas uma mensagem comum de Zhao Yuqi, por alguma razão, Xiao Huoyu agora gostava de especular. Ela sentiu que essa mensagem também tinha algo de estranho, talvez relacionada ao plano de Shen Yuan. Será que isso também foi arranjado por Shen Yuan? Ao pensar nisso, Xiao Huoyu franziu a testa. Ela sentiu que era hora de fazer algo. Ela não podia mais ficar de braços cruzados. Zhao Yuqi e suas melhores amigas estavam montando uma plataforma de transmissão ao vivo, mas faltava um profissional. Então, Zhao Yuqi encontrou Shen Shui, que estava em desgraça. Atualmente, Shen Shui havia sido largada por seu namorado galanzinho, mas Zhao Yuqi não sabia que ela também estava ligada a Shen Yuan. Naquele momento, no dormitório masculino, Shen Yuan espirrou de repente, o que o deixou muito confuso. Depois de seu aprimoramento, ele estava basicamente imune a doenças, mas agora havia espirrado. Será que alguém está pensando em mim? Então Shen Yuan olhou para seus 3 colegas de quarto e disse, atenção de todos para mim, tenho um anúncio a fazer. O gordo resmungou, o que é isso, Yuan? Estou no meio de uma batalha de grupo crucial. Decidi me mudar. Shen Yuan não pretendia continuar morando no dormitório. Ele agora tinha uma casa e um carro, e se mudar era apenas uma questão de tempo.
Além disso, morar fora o ajudaria a completar suas tarefas com mais facilidade. Quando Shen Yuan disse que ia se mudar, os 3 colegas de quarto não conseguiram manter a calma e até soltaram alguns palavrões. Eles não conseguiam aceitar que seu bom amigo fosse morar sozinho. Então, os 3 se agarraram à perna de Shen Yuan e choraram em prantos. Yuan, você vai se mudar para a casa que Shulele te deu? Não faça isso. Eu quero que você me ensine a namorar. É verdade, é verdade. Você ainda não nos ensinou a conquistar garotas. Isso não pode ser ensinado, o segredo está na beleza, entenderam? Shen Yuan puxou a franja para cima, e em seu rosto parecia surgir uma aura irresistível de beleza, um charme que as garotas não conseguiam resistir. Ao mesmo tempo, na área de vilas onde Zhao Yuqi morava, Ao Yuqi e Qian Mengmen estavam radiantes. Qian Mengmen disse, Kiki, agora que você conseguiu o local, a grande gato também entrou na fase de preparação. Devemos começar a divulgar as vagas de emprego e contratar pessoal. Zhao Yuqi pensava exatamente assim. Ela decidiu que a primeira pessoa a ser contratada seria sua melhor amiga, Qian Mengmen. De agora em diante, Qian Mengmen seria a diretora de planejamento executivo da empresa. Zhao Yuqi também planejava chamar Xiao Fei, para que elas, como irmãs, trabalhassem em conjunto. Qian Mengmen não viu problema nisso. E Zhao Yuqi parecia ter percebido que Qian Mengmen ainda não havia dito, então ela garantiu que o salário não seria problema e que tudo poderia ser negociado. No entanto, Zhao Yuqi acreditava que o mais importante agora era a falta de profissionais, especialmente na área de transmissão ao vivo. Qian Mengmen a lembrou, você não era streamer antes? Veja se conhece alguém adequado. Agora que você fala, sim, há um. Ele era dono de uma empresa de transmissão ao vivo, mas parece que ofendeu alguém e faliu. Dizem que agora ele está vivendo uma vida bem miserável. Pensando nisso, Zhao Yuqi abriu as informações da pessoa e decidiu contatá-la primeiro. Do outro lado, em um restaurante, uma voz zangada ecoou, saia daqui. Um homem de cabelos grisalhos foi encharcado com chá. Foi ele quem foi xingado agora há pouco, mas mesmo assim, ele não demonstrou raiva, mantendo uma expressão calma. Você me manda sair? Acha que ainda sou o mesmo de antes? Que tenho que me submeter a você? O grisalho, enquanto ajeitava o cabelo, olhava indiferentemente para a mulher que o xingava. Antes, ele ouvia as mulheres, mas agora não era mais o mesmo. E a pessoa que o encharcou com chá era Shen Shui. Antes, ela havia montado uma empresa de transmissão ao vivo, mas fez Lin Shu espalhar rumores, falando mal de Shen Yuan durante uma transmissão. Como resultado, depois que Shen Yuan descobriu, em apenas meio-dia, sua empresa de transmissão ao vivo declarou falência. O mais importante é que ela também estava ligada a Shen Yuan. Você, Zhou. Você comeu do meu prato e se beneficiou de mim, e estamos até noivos. E agora você quer terminar? Você ainda é humano? Shen Shui estava furiosa. Ser largada agora era algo que ela não conseguia aceitar de jeito nenhum. Ela sabia que era ela quem sustentava aquele namorado galanzinho. Eu quero terminar, sim. Você não tem mais empresa, vive fugindo de dívidas e não pode me dar a vida que eu quero. A juventude de um homem é curta, e você já está tão velha. O que você não pode me dar, outra pessoa pode. Culpe-se por não se esforçar o suficiente. Eu vou indo. Eu já paguei o meu, e acho que você nem deve ter dinheiro para pagar a conta. Tchau, tia. O grisalho acenou com a mão e se preparou para partir. Parecia sorridente por fora, mas era extremamente sem coração por dentro. A cena de agora foi vista pelos transeuntes, que começaram a comentar que gigolô sem vergonha, é assim que é velha comendo capim novo, mas essa tia realmente está em uma situação miserável. Naquele momento, Shen Shui parecia um frango molhado. Ela odiava. Malditos homens, tão materialistas e realistas. Eu realmente não me conformo. Definitivamente terei a chance de me reerguer. 30 anos rio a leste, 30 anos rio a oeste. Eu definitivamente vou me levantar. Nesse momento, o telefone de Zhao Yuqi tocou. Zhao Yuqi foi direto ao ponto. Irmã Shen, quer começar um negócio comigo? Assim que essa frase foi dita, Shen Shui ficou chocada, pois parecia ter visto um raio de esperança, a maior esperança para ela, que estava nas trevas. Além disso, o Sr. Yan também começou a ter um relacionamento doce. Shulele, aparentemente, veio trazer o café da manhã, mas na verdade, estava ganhando a afeição do Sr. Yan passo a passo. No entanto, o charme do Sr. Yan era tão grande que Shulele já havia se apaixonado primeiro. Desde que se mudou da escola, Shen Yuan foi morar nesta nova casa, que Shulele havia lhe dado. Agora Shen Yuan tinha, de certa forma, sua própria casa. Bem cedo pela manhã, a porta do quarto de Shen Yuan foi aberta. Shen Yuan, muito perspicaz, acordou imediatamente e percebeu algo estranho. Sua primeira reação foi que alguém havia entrado na casa.
Mas é dia claro, não está certo. Será que a casa foi roubada? Shen Yuan não conseguia entender de jeito nenhum. Embora seu físico já fosse extraordinário, para garantir a segurança, Shen Yuan pegou um vaso, preparando-se para dar uma lição ao ladrão. Roubando até aqui em casa? Não quer mais viver? Shen Yuan segurava o vaso, pronto para dar uma lição ao ladrão.